Hoje começamos uma série especial aqui no Ianzão na área sobre a retrospectiva 2025 dos clubes cariocas. Hoje vamos abrir com o ano de 2025, o balanço final de 2025 do Flamengo. Ano este bastante positivo e bastante vitorioso para o clube rubro-negro comandado pelo Felipe Luiz. Hoje é o Mengão, amanhã, sábado, dia 20, a gente vai trazer a retrospectiva do Botafogo. No dia 22, a retrospectiva do Vasco e dia 23 a equipe do Fluminense, tá? A gente também vai trazer uma retrospectiva especial sobre o Macaé e o Serra Macaense, né? Depois ali do Natal, antes ali do Ano Novo. Então, vale a pena você esperar, vai valer muito a pena você acompanhar o balanço final do Ianzonário sobre os clubes cariocas. A gente abre com o Flamengo que este ano fez 79 partidas, num total ali de 49 vitórias, 19 empates e 11 derrotas. 143 gols feitos, 51 gols sofridos, um saldo muito positivo. O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, a Copa Libertadores da América, o Derby das Américas e a Copa Challenge, para quem quiser considerar. Falta a Copa do Brasil e a Copa Intercontinental para gabaritar, mas foi um grande ano do Flamengo, um grande ano mesmo, uma grande história, um ano épico, um ano memorável para a equipe rubro-negra este 2025, tá? O desempenho, né, no time do Flamengo desse ano foi muito especial, né, como a gente citou. O Flamengo começou o Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro, né, teve a derrota para o Boa Vista por 2-1 lá em Aracaju. Esses primeiros jogos do Carioca, eles foram disputados com o time reserva, o time da base, o time profissional tava, o time principal estava nos Estados Unidos para fazer amistosos, né? Fez um amistoso contra o São Paulo, empatou sem gols no dia 19 de janeiro. Mas a primeira vitória, né, veio no dia 22, uma goleada por 5-0 sobre o Bangu, lá em São Luís do Maranhão, o primeiro jogo do time profissional oficialmente. Foi um 2-0 sobre o Volta Redonda em Brasília, né? Válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. O primeiro título foi o da Supercopa, no dia 2 de fevereiro, com a vitória por 3-1 sobre o time do Botafogo em Belém, né? Lá no estádio Mangueirão, com muita chuva, né? Aquele chuvão absurdo, né? Que chegou até a paralisar o jogo, mas depois que voltou o Flamengo continuou amassando, meteu 3-1, né? Este foi ali o primeiro clássico, que foi, né, um ano bem positivo em questão de clássicos, né? Foram 14 clássicos, 8 vitórias, 5 empates e uma derrota. Então, assim, foi um ano bem positivo também, né? O, o título do Campeonato Carioca, né, veio no dia 16 de março, depois de ter vencido na ida por 2-1 a equipe do Fluminense, né? O Flamengo segurou um 0-0, foi campeão. E a estreia no Brasileiro veio dia 29 de março, né? Um empate em 1-1 contra a equipe do Inter no Maracanã, né? Aí veio também a estreia na Libertadores no dia 3 de abril. A primeira partida da campanha do Tetra foi um jogo difícil contra o Deportivo Táchira. Vitória com um único gol de Juninho Xereca, né? Tinha sido a primeira e única contratação do time do Flamengo, né? Até então, a primeira contratação da era José Boto. Tivemos, né, as saídas de Fabrício Bruno e de Carlos Alcaraz do time no início do ano. Fabrício Bruno saiu do Cruzeiro, foi pro Cruzeiro, o Alcaraz voltou, foi vendido, né, pro Everton, tá? E aí seguimos, né, tivemos, né, no meio disso tudo grandes goleadas, né, como 6-0 em cima do Juventude, um 4-0 diante do Corinthians. E aí, em maio, a estreia na Copa do Brasil, né? Vencendo a equipe do Botafogo da Paraíba por 1-0 na ida, depois um 4-2 no jogo de volta. E aí, né, a classificação veio na Libertadores com a vitória, né, de 1-0 para cima do Tátira, gol do Léo Pereira. O Rossi salvando no último lance, que poderia ter sido ali o gol da eliminação. E aí a gente chega em junho é o período do Mundial de Clubes. E antes da pausa do Mundial, o Flamengo atropela o Fortaleza e faz 5-0. E aí o time vai para os Estados Unidos, estreia fazendo 2-0 no Esperance, depois vence de virada, jogo histórico sobre o Chelsea. Fica atrás do placar ali durante praticamente todo o primeiro tempo, aí depois Bruno Henrique empata, Danilo vira 3 minutos depois, o Alacia mata o jogo. Veio o empate ali para cima do Los Angeles FC na última rodada, e aí nas oitavas o azar
o destino selou que a gente enfrentasse o Bayern de Munique, que a gente perdeu de 4-2. Foi um grande jogo, o Flamengo ainda fez até um jogo duro, mas não foi páreo ali pro time alemão. Aí o time volta pro Campeonato Brasileiro dia 12 de julho, vence o São Paulo por 2-0, aí depois perde pro Santos, ganha do Fluminense, ganha do Red Bull Bragantino, quebra ali um tabu ao vencer o Red Bull Bragantino lá em Bragança, que não acontecia desde os anos 90. E aí vem as oitavas de final da Copa Brasil, perde pro Galo na ida por 1-0, mas depois ganha a volta na Arena por 1-0, mas não adianta nada porque perde nos pênaltis. E foi aquilo, né? A males que vem pro bem e vieram, né? Na Libertadores, em agosto, o Flamengo passou pelo Inter 1-0 na ida, gol de Bruno Henrique, na volta 2-0 no Beira-Rio. O Flamengo gabaritou, né, os jogos contra o Inter, né, em agosto, né, ainda venceu por 3-1 lá em Porto Alegre no Campeonato Brasileiro. Ainda teve o 8-0 diante do Vitória, né? Aquele 8-0 no Maracanã, com o Lino marcando, com 3 do Pedro, inclusive marcando um golaço e tal. Aí em setembro, quebra do jejum contra o Juventude, 2-0. Na Libertadores, Estudiantes, né? Sofrência, né? Vence por 2-1 na ida no Maracanã. Na volta, perde por 1-0. Vai para os pênaltis. O time não jogou bem no tempo normal, vai para os pênaltis e brilha a estrela do Rossi. E o Flamengo vai para a semifinal, né? No Brasileiro ainda consegue, né, uma boa sequência, né? Depois de ter perdido pro Bahia, vence 3-0 para cima do Botafogo, 3-2 no confronto direto sobre o Palmeiras. E aí na semifinal, 1-0 na ida aqui no Rio, com o gol do Carrascal no final do jogo, né? Que foi dado contra ali pro Rojo, né? O zagueiro do Racing. Então, foi um jogo difícil, o Flamengo martelou, pressionou, não conseguia fazer o gol até chegar aos 43 minutos da etapa final. Depois perde pro Fortaleza, o Fortaleza, a partir daí começa até a ter uma reação, mas infelizmente cai. E aí na volta da semifinal da Libertadores, 0-0, o Flamengo conseguiu ter um expulso, que foi o Plata, mas se segurou, o Flamengo foi para decisão. Aí chega novembro, foi o mês mais decisivo, consegue atropelar o Sport, sofre empate ali pro São Paulo na Vila, depois ganha do Santos, atropela de novo o Sport, mas aí perde pro Fluminense 2-1, mas o Palmeiras começava a tropeçar, e o Flamengo aproveitou, venceu o Bragantino. Poderia ter sido campeão na 36ª rodada. O Palmeiras até perdeu, mas aí o Flamengo empatou. Conseguiu empatar no minuto final ali com o Bruno Henrique, lá na Arena MRV em 1-1. E aí foi para Lima num jogo difícil, num jogo bastante complicado. Danilo no toque de cabeça fez o gol do título e o Flamengo se sagrou tetracampeão, né, da Libertadores. E na quarta-feira, né, na primeira quarta-feira após o título da Libertadores, o Flamengo foi campeão, venceu o Ceará por 1-0 com o gol do Lino. E aí, em dezembro, o Flamengo ganha o Derby das Américas na Copa Intercontinental, vencendo de 2-1 o Cruz Azul. Depois vence a Copa Challenge por 2-0 para cima do Pirâmides. Mas aí chega na decisão, jogo difícil, dramático contra o PSG, né? O PSG até abre o placar, mas depois o Flamengo, num pênalti ali, sofrido pelo Arrascaeta, o Jorginho empata, leva o jogo para prorrogação, né? Podia ter matado o jogo ali nas bolas vadias no final do jogo, mas não conseguiu. Conseguiu segurar o PSG durante 120 minutos, mas nos pênaltis veio o pecado e a gente perdeu. O Flamengo foi vice, né? Foi o primeiro vice do Felipe Luiz como treinador, para você ter uma ideia, né, cara? Para você ter uma ideia do quão absurda é a campanha, né, do Felipe Luiz, né? Nessa história aí recente como treinador do Flamengo, tá? Então é muito importante, sabe? Aí no decorrer da temporada, além do Juninho, chegaram o Danilo vindo da Juventus de Graça e o Jorginho vindo do Arsenal. Então assim, foi uma temporada, né, que ainda teve, né, Samuel Lino, né, de chegadas, Jorge Carrascal, que estava sendo negociado desde antes ali do início do Mundial de Clubes, né? E as saídas ali do Wesley. O Wesley também saiu ali depois do Super Mundial. Veio o Royal. O Gerson saiu e foi pro Zenit. Enfim, o Flamengo conseguiu reformular ali o elenco e tal. Conseguiu, né, manter ali uma grande equipe para se consagrar como, né, o grande time da temporada de 2025. Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa Challenge, do Derby das Américas, do Brasileiro, do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil, tá? Então,
Estas foram aí as estatísticas gerais. Quanto aos jogadores, seu principal destaque é Georgian de Arrascaeta. Que temporada fez o camisa 10 uruguaio, né? O camisa 10 uruguaio do Flamengo fez ali uma das maiores temporadas, quer dizer, a maior temporada aí da história recente. Esse ano ele fez, né, um total ali de 64 partidas, com 25 gols, 19 assistências, sendo 18 gols do brasileiro, 14 assistências no campeonato nacional, vice-artilheiro, líder de assistências. Então, assim, né, para essa temporada, vamos fazer o seguinte, vamos dar aí algumas notas. Rossi. Rossi fica ali com uma nota 6,5. Teve alguns bons jogos, mas teve algumas partidas que irritou bastante, falhou na questão ali da indecisão de sair do gol. Fica ali com 6,5. O Varela fica ali com 7. Boa temporada do Varela. O Vinha fica ali com 6. Entrou pouco. O Felipe Luiz, né, preferiu muito ali usar o Ayrton Lucas ali nas ausências do Alexandre. O Ayrton Lucas fica ali com um 5,5. Alexandre 7,5, grande temporada. Na verdade, 8, né? Fica com 8 Alexandre. Segurança, deu uma tonicidade muito boa pro lado esquerdo. O Royal fica ali com 4,5. Não mostrou ainda por que veio o Emerson Royal, né? Teve algumas partidas que ele foi bastante contestado. Léo Ortiz fica com 8. Léo Pereira, 9,5. Grande temporada do Léo Pereira. Zagueiro de alto nível, marcou gol, fechou muito ali a porteira. O Danilo fica com 8 também, grande temporada da zaga rubro-negra. Everton Araújo fica ali com 7, jogador ainda jovem. Nesses últimos momentos aí da temporada, até que entrou bem em algumas partidas, ajudando bastante na questão ali da marcação. O Michael fica ali com 3, vai, nota 3, um dos piores da temporada. 6,5 pro Pulgar. O Pulgar teve uma lesão ali no jogo ali contra o Bayern no Mundial, depois retornou. Foi mais ou menos ali essa reta final da temporada do Pulgar. Cebolinha fica com 7. Só desabrochou mesmo nessa reta final. Entrou muito bem em várias partidas. Ajudou bastante com dribles, com gols e tal. O Saul fica ali com 6, vai. Foi importante em alguns jogos. Nessa reta final ficou ali como reserva e tal, reserva de luxo. O Carrascal fica com um 7. Foi bem, foi boa a temporada dele. Luiz Araújo, 7 também, nota 7 pro Luiz Araújo. Nico de la Cruz, 7,5. Entrou muito bem em algumas partidas, né? Claro, bastante irregular por conta de lesões, mas jogou bem. O Plata fica com um 6, nota 6. Samuel Lino fica com um 5,5 pro Lino. Nota 9 pro Jorginho, nota 9. Jogou muito. Mudou o meio de campo do Flamengo, né? Entrou no meio da temporada, mas mudou muito o meio de campo. Jogou muita bola. Arrascaeta, nota 10, 10 absoluta. O Alacian, cara, o Alacian fica ali com um 5, vai. É um jogador ainda jovem, tem 20 anos, tem tudo para ser ali um dos maiores nomes aí dessa história recente do Flamengo quanto a categorias de base. Arrumou muita confusão em alguns jogos, mas entrou bem em alguns. Aquele jogo contra o Chelsea foi muito importante. Juninho, xereca, 6, vai. Não mostrou ali muita coisa, né, sabe? Não entrou muito bem em alguns jogos, mas foi importante. Fez o primeiro gol ali da caminhada do teto da Libertadores, fez o gol do título carioca. Enfim, não vai deixar muita saudade, mas foi importante. Nota 7 para Bruno Henrique. Bruno Henrique foi, né, teve uma temporada muito marcada ali pela questão da investigação dele, né, por causa da aposta, né, do cartão amarelo supostamente forçado contra o Santos em 2023. Entrou muito mal em alguns jogos, né, e tal, mas depois que acabaram as investigações ele melhorou, foi decisivo. E o Pedro fica ali com um 8, vai, uma nota 8. Fez uma boa temporada, apesar das lesões, e apesar também desse último pênalti ali, né, perdido. Para mim fica com uma nota 8, grande temporada do Pedro. Agora, Felipe Luiz também fica com 10. Resumindo, nota da temporada do Flamengo, nota 10. Quase gabaritou tudo, mas conquistou os títulos de maior expressão. E vai para 2026 com muita moral e vai tentar aí, quem sabe, né, conquistar cada vez mais troféus. 2026 o Flamengo vai ter, além do Carioca, do Brasileiro, da Copa Brasil, da Libertadores, vai ter a Supercopa Rei e vai ter também a Recopa Sul-Americana. Então,
é mais um ano para conquistar tudo, para tentar varrer tudo, igual foi em 2025. O Flamengo, se conseguir contratar bem, né? Contratar ali um goleiro ali para brigar com o Rossi, um zagueiro ali para brigar com o Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, e um atacante ali para entrar ali no lugar do Pedro, para brigar com ele. Quem sabe, né, possa ficar ainda melhor esse time, tá? Então, nota 10 para a temporada do Flamengo. Se você gostou aqui do vídeo, você que esteve aqui no YouTube, no IASFC, dá o seu like, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe com a galera, segue a gente nas redes sociais que está na descrição. Se você quiser me apoiar financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E você que esteve aqui no Instagram, Ian Fernandes 10, Ian Fernandes narrador, arroba Rede Fala Brasil. Segue a gente, curta, comente, compartilhe, pelo amor de Deus. Ajude um jovem jornalista a trilhar o seu caminho da profissão. A gente vai se falando. Forte abraço e até amanhã com a retrospectiva do Botafogo.